Eu tenho visto por aí alguns famosos que ingressam nas igrejas evangélicas com a pretensão de que suas vidas sejam totalmente transformadas. Em alguns casos, essas pessoas são transformadas verdadeiramente, mas em outros casos, a realidade é totalmente diferente. Algumas pessoas famosas, depois que saem do meio evangélico, começa a dizer que os cristãos são do diabo e que Deus é um ditador. Eles não têm coragem de dizer que foram para o meio gospel para ganhar dinheiro. É mais fácil acusar os cristãos e dizer coisas absurdas para poder justificar os seus erros. Uma certa mulher muito famosa aqui no Brasil se converteu a Cristo. Contou o seu testemunho em uma igreja evangélica muito grande e todos se emocionaram com a história dela. Mas, depois de um tempo, houve uma confusão interna e ela acabou voltando para o meio secular e agora, infelizmente, se entregou ao mundo de novo, voltando a praticar as obras das trevas. Muitas pessoas ficam empolgadas quando um cantor famoso ou um artista do meio secular se converte a Cristo e começa a frequentar uma igreja evangélica. Porém, o mais interessante é que nós não se alegramos e nem nos preocupamos com o nosso vizinho ou alguém próximo de nós quando eles se convertem a Cristo. Muitas pessoas preferem dar mais valor nas pessoas famosas do que aqueles que estão mais próximos de nós. Depois que essas pessoas famosas abandonam o evangelho, elas começam a ofender os cristãos e ficam generalizando certas práticas como se toda a igreja fizesse o mesmo, e isso é um grande erro. Existem pastores que dão um mau testemunho? É claro que existem. Assim como existem pessoas do meio secular que também dão um mau testemunho. O grande problema é que essas pessoas famosas estão em busca de um Jesus rico que dá carro, casa e muito dinheiro. Esse não é o Jesus que eu conheço. Eu creio que uma vida boa financeiramente é fruto de muito estudo e trabalho. É por isso que muitas pessoas famosas frequentam algumas igrejas na pretensão de conseguir algum lucro. E quando essas coisas não acontecem, eles abandonam Jesus Cristo e voltam para o meio secular na intenção de ser prósperos novamente, mas em muitos casos isso também não dá certo. Como nós sabemos que esses artistas e cantores tiveram uma conversão genuína? A Bíblia nos responde isso em Lucas capítulo 6, versículo 44 e 45, que diz o seguinte: toda árvore é conhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. As pessoas que foram salvas e tiveram uma conversão genuína vão dar frutos bons, pois nós conhecemos os frutos segundo a árvore. Uma coisa nós não podemos negar: é claro que existem conversões genuínas em nosso meio, de pessoas famosas que saíram do meio secular e agora pregam o evangelho por todo o mundo. Mas a maioria dessas pessoas que tenta investir todo o seu dom no meio gospel com a intenção de ficar rico, acabam se frustrando. E sabe por que muitas pessoas desistem de frequentar uma igreja e de se entregar a Jesus?
A resposta é simples: o Evangelho. Jesus nos ensina a deixar tudo para trás e seguir a Ele, e muitos não conseguem obedecer esse ensino. Em Lucas capítulo 8, versículo 34, diz o seguinte: Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, nem todos estão aptos para isso. Muitas pessoas não querem abandonar as suas práticas pecaminosas e viver uma vida cristã conforme aquilo que Jesus nos ensinou. Quando essas pessoas voltam para o mundo, a realidade é diferente, pois agora eles conheceram a Jesus e sabem o que é pecado e o que não é pecado. E no segundo livro de Pedro, no capítulo 2, do versículo 21 até o 22, nos diz exatamente o que acontece quando essas pessoas se desviam do caminho do Senhor. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. E diz mais ainda: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Isso é o que acontece com aquelas pessoas que voltam novamente a praticar seus atos pecaminosos. E como nós sabemos que uma pessoa se converteu verdadeiramente? Meus irmãos, é pelos frutos, e isso envolve tempo e renúncia, pois levar a sua cruz e se desviar dos desejos do mundo não é fácil. Por isso que muitos preferem voltar para o mundo e se entregar às suas próprias paixões. Meus amados e queridos irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.